Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido em um tempo em que o povo pediu para ter um rei, assim como as outras nações. Até então, Israel era governado por juízes e profetas, mas o povo rejeitou esse modelo e pediu a Samuel que lhes desse um rei. Saul era da tribo de Benjamim, filho de Quis, e era descrito como um jovem forte e formoso, mais alto do que todo o povo. À primeira vista, tinha todas as qualidades humanas que um líder precisaria. Quando Samuel o ungiu, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e Saul começou bem sua caminhada, cheio de potencial e promessas. No início de seu reinado, Saul teve vitórias importantes. Ele derrotou os amonitas, foi confirmado como rei pelo povo e parecia estar disposto a seguir a direção de Deus. Mas, com o passar do tempo, Saul começou a mostrar falhas graves em seu coração. O primeiro grande erro de Saul foi sua desobediência em Gilgal. Samuel havia ordenado que esperasse por ele, para oferecer o sacrifício, mas diante da pressão do povo e do exército que se dispersava, Saul se precipitou e fez o sacrifício sem o Samuel. Quando Samuel chegou, repreendeu Saul, mostrando que sua precipitação havia sido desobediência. Isso foi um sinal de que seu coração não estava totalmente sujeito à vontade de Deus. Mais tarde, Saul recebeu uma ordem clara do Senhor destruir completamente os amalequitas, povo inimigo que havia se levantado contra Israel. Mas Saul novamente desobedeceu. Ele poupou o rei Agag e o melhor do rebanho, justificando sua atitude dizendo que queria oferecer sacrifícios a Deus. Mas Samuel deixou claro: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Essa desobediência custou a Saul a rejeição de Deus como rei. Daí em diante, a vida de Saul entrou em decadência. O Espírito do Senhor se retirou dele, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Saul viveu em constante angústia, ciúmes e inveja. Quando Davi surgiu como jovem guerreiro, trazendo vitória contra Golias, Saul passou a persegui-lo implacavelmente, vendo nele uma ameaça ao trono. Ele tentou várias vezes tirar a vida de Davi, mas em todas elas Deus livrou o futuro rei. Saul foi se afastando cada vez mais da presença de Deus. Em vez de se arrepender verdadeiramente, buscava justificativas para seus erros, e quando já não recebia mais resposta de Deus, chegou a consultar uma feiticeira de Endor, algo totalmente proibido pela lei do Senhor. Isso mostra até onde ele havia caído espiritualmente. Sua história terminou de forma trágica. Na batalha contra os filisteus, Saul foi ferido, e para não cair nas mãos do inimigo, tirou a própria vida, lançando-se sobre a sua espada. Um fim amargo para alguém que começou com tanta promessa, mas que não soube permanecer obediente ao Senhor. A história de Saul traz muitas lições para nós. Primeiro, aprendemos que não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Saul começou com humildade e o Espírito de Deus era com ele. Mas com o passar do tempo, Saul terminou em orgulho, desobediência e tragédia. Segundo, entendemos que obedecer a Deus é mais importante do que sacrificar. Deus não quer sacrifícios ou aparências de religiosidade. Deus quer que tenhamos corações que o obedeçam de verdade à sua palavra e os seus mandamentos. Terceiro, vemos o perigo de um coração dominado por ciúmes, inveja e orgulho. Esses sentimentos corroeram Saul por dentro e o afastaram de Deus. Por fim, a vida de Saul nos mostra que não podemos brincar com a presença de Deus. Quando Deus nos dá uma direção, devemos obedecer e seguir a vontade de Deus sem questionar, porque a desobediência tem consequências. Por isso, seja obediente a Deus, tenha um coração quebrantado e humilde. Assim, a história de Saul é um alerta e uma advertência. Ela nos mostra que a grandeza de um homem não está em sua aparência, em sua força ou em sua posição,
mas em seu coração diante de Deus. E que, se não formos vigilantes, podemos perder aquilo que o Senhor nos confiou. Bom, o vídeo de hoje é esse. Não esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas. E não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Fiquem todos com Deus, e tchau.